Fala, jovens, tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano Filho, bem-vindos ao Sábado 14 e hoje eu estou aqui para falar justamente o que diz no título do vídeo. O Exterminador do Futuro é um filme de terror? Eu decidi falar sobre esse tema porque algum tempo atrás eu postei um vídeo mostrando alguns trailers de filmes de terror e um desses trailers está O Exterminador do Futuro. E aí choveu comentários. O Exterminador do Futuro não é filme de terror? Desde quando O Exterminador do Futuro é um filme de terror? E tal, tal, tal. Por isso eu decidi fazer esse vídeo para tentar esclarecer e comentar um pouco sobre esse tema que é, no mínimo, para mim inusitado e curioso. Então vale aí, né, uma reflexão sobre isso e quem sabe não ajudar a gente mesmo a refletir sobre essa questão, não só com relação aos gêneros do terror, mas também a esse filme específico. Beleza? Então, o primeiro Exterminador do Futuro foi lançado em 1984 e dirigido por James Cameron. E o James Cameron, como todo mundo sabe, é famosíssimo por fazer filmes aí de sucessos, tais como Avatar, Titanic, Aliens, O Exterminador do Futuro 2, que por muita gente é considerado ainda melhor que o primeiro. Então, o cara sabe o que faz, né? E aí, gente, além dele trazer algo novo com esse filme, ele também foi responsável aí por alavancar a carreira do Arnold Schwarzenegger, que tinha ali feito, estava fazendo Conan junto com esse filme, se eu não me engano, mas antes disso ele tinha feito trabalhos pequenos em alguns filmes meia boca. E aí vem os pontos muito interessantes. Por exemplo, se vocês forem lá no site do IMDb, vocês vão ver que O Exterminador do Futuro está catalogado como um filme de ação e ficção científica. Não tem nada de terror, nada de thriller, nada de suspense, ok? Mas eu vou mostrar para vocês que o próprio site se contradiz. Falando sobre o filme, em determinado momento do filme, a Sarah entra numa boate. O nome dessa boate se chama Technor. O nome da boate foi colocado de propósito porque o filme inicialmente tinha uma proposta de ser um slasher, uma espécie de slasher com terror. Só que o James Cameron não queria que esse filme fosse um mero slasher e terror. Ele queria algo um pouco mais sofisticado. E foi aí que ele decidiu colocar esse filme dentro do gênero chamado Technor. E ele colocou o nome desse gênero justamente na boate para mostrar que esse filme faz parte desse gênero. Mas então, o que é o Technor? É um gênero híbrido de ficção científica. São filmes que apresentam a tecnologia como uma força destrutiva e distópica que ameaça os aspectos da realidade. Como exemplos, temos aí o Blade Runner e o próprio Exterminador do Futuro. E o do Technor, o Tech é tecnologia, esse Nor é um gênero que surgiu do expressionismo alemão lá no final das décadas de 30 e se popularizou nas décadas de 40 e 50 nos Estados Unidos. São filmes que abordam uma temática barroca. É bem versus o mal, preto versus o branco, claro versus escuro. Além dessa questão, muitos filmes com essa característica Nor são ambientadas em áreas urbanas e tem uma questão policial, seja por investigação ou por tiroteio policial. E alguns desses aspectos do Nor a gente vai encontrar também dentro do filme do Exterminador do Futuro. Agora, pessoal, originalmente o filme do Exterminador era para ser um filme de terror. Isso o próprio James Cameron falou. O Exterminador do Futuro era para ser um filme de terror. Porém, no cinema, o público não considerou ele um filme de terror. Levou ele para uma ficção científica, futurista. E aí até o próprio James falou que ele ficou surpreso quando o público disse que não considerava o Exterminador do Futuro como um filme de terror. E foi a partir dessa opinião que o James começou a investir em filmes de ação, mais de ação e menos de
terror, thriller, essas coisas. Bom, galera, e onde é que está a contradição que eu falei que o IMDb faz? Está justamente numa parte em que, nas curiosidades, o site afirma que O Exterminador do Futuro é o primeiro filme de terror que o Arnold Schwarzenegger participou. Então, se o próprio site diz que O Exterminador do Futuro é um filme de ação e ficção científica, em uma parte do mesmo site ele fala que é um filme de terror. Então, galera, o que O Exterminador do Futuro é de verdade? É um tech noir? É um filme de ficção científica? É um thriller? É um suspense? É um terror? Fica aí na interpretação de quem assiste. Porque, além dessas questões futurísticas, além dessa questão do noir, ele tem uma questão de terror, sim. Como eu disse, ele foi criado na base de um slasher, onde o assassino foi substituído por um robô de metal e a faca, as armas brancas, foi substituída por uma arma. O James Cameron disse que o filme tinha toques de terror, mas apesar disso ele queria fazer com que o filme fosse vendido como tech noir, tá? E algumas cenas do filme têm toques de terror. O próprio T-800, que é um robô, ele tem momentos ali em que ele está se desfazendo, é como se fosse um zumbi andando pela cidade atrás de uma pessoa para matar ela de uma forma implacável. A ideia de ter um assassino da lista telefônica, eles até comentam isso, né? O assassino que mata pela lista telefônica. Tudo isso, gente, é assustador. E é uma característica do thriller, que é um subgênero do terror. O thriller é aquele filme, são aqueles tipos de filmes que tentam causar tensão, expectativa, suspense em cima do espectador. Um ótimo exemplo de filmes thriller são os filmes do Alfred Hitchcock, como Psicose. E aí, galera, isso tudo tá incluso dentro do terror também. Pode não estar, mas pode estar. E é uma coisa muito relativa mesmo. Então, dentro de tudo que eu falei, para mim, O Exterminador do Futuro, sim, é muito mais terror que muitos filmes que são considerados terror atualmente, como, por exemplo, O Filho de Chuck. Ele é considerado um filme de terror, mas é um filme que eu assisto eu rio do começo ao fim. A Morte do Demônio, que é um filme trash, considerado filme de terror aí. É um filme de terror. Quando eu vi com as minhas primas, elas não paravam de rir. Aí eu não ria, eu não achava engraçado, eu tentava achar graça nos filmes. Então eu via, por que elas estão rindo de um filme de terror? Então, o terror, essas questões são muito relativas. E O Exterminador do Futuro abre portas, abre ganchos para que o público possa considerar ele um terror também. E como eu falei, eu considero O Exterminador do Futuro um filme de terror, até mais terror do que outros filmes de terror que não são tão assustadores assim. Então, galera, é isso que eu tenho para falar sobre esse tema. Para mim, o primeiro Exterminador do Futuro é um filme de terror. É claro, ele tem ficção científica, ele é futurista, ele tem um pouco de thriller, de suspense, de tech noir, mas também um terror sim, por que não? Né? E, bom, se a sequência do Exterminador do Futuro 2, 3, 4, 5, 6 foi para ação, foi para outro gênero, aí é outra coisa. Mas o primeiro, para mim, ele é um filme de terror também. E é isso, galera. Se vocês quiserem comentar alguma coisa sobre esse tema, vão aqui e comentem que eu respondo se for necessário, tá bom? Então até o próximo vídeo. Tchau!